Então, quando Jesus viu aquele jovem, que desde a infância tinha aprendido os mandamentos, mas escondia muitos ídolos, como esse ídolo do dinheiro. Ele amava muito o dinheiro. E ele não aceitou aquela proposta de Jesus, que queria que ele seguisse Jesus. E queria que ele entregasse seus bens aos pobres. Ele amava as riquezas, jamais ele abriria mão das suas riquezas para entregar aos pobres e seguir Jesus. E ele tinha uma oportunidade de estar com Jesus ao vivo, ver o que Jesus fazia, ouvir o que Jesus falava, mas para isso também exigia fé, porque Jesus era um homem como qualquer um de nós, simples, o Filho de Deus, filho de um carpinteiro, andava com discípulos comuns, que eram pescadores. Então, não era algo assim que daria ibope ou status para os seguidores de Jesus. Sempre Deus exige fé. Nessa parte que fala do materialismo, porque aí Jesus diz, difícil é para alguém, para um rico, alguém que confia na riqueza, que ama a riqueza, assim como esse jovem, entrar no céu. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Eles explicam que esse fundo de agulha é uma porta muito baixa que dava acesso a Jerusalém, e os camelos precisava ser tirado a bagagem de cima e fazer o camelo baixar de joelhos e aí puxar toda aquela bagagem. Senão eles teriam que dar uma volta enorme para pegar a porta maior, aonde todos podiam entrar, montados, eretos, cabeça levantada. Mas ali tinha um atalho. Mas para chegar, precisava desmontar tudo, precisava se humilhar. E aí, os estudiosos dizem que Jesus estava dando essa referência à questão de você se ajoelhar, à questão de você se dobrar. E é difícil para alguém que é orgulhoso, alguém que confia nas suas riquezas, se dobrar, se ajoelhar, voltar atrás, reconhecer os seus erros, né? O materialismo, ele tem como único valor e objetivo na vida a matéria. Aquilo que você tem, aquilo que você pode possuir, a promoção da sua prosperidade. Tudo é matéria. O espírito nada mais é do que matéria também. Jesus falou assim, o que é nascido da carne é carne. E é tendente àquilo que é terreno. Mas aquele que nasce do Espírito passa a ser espírito. E aí passa a pensar de uma forma espiritual. O mundo está em trevas, o mundo está seguindo o materialismo. Então o materialismo, ele nega Deus, ele nega a existência da alma. Quando a pessoa morre, o corpo apodrece, vai alma e tudo nessa mesma história. O materialismo tenta explicar todos os fenômenos mentais e espirituais como propriedade, como função da própria matéria, de eletricidade na nossa cabeça. Coisas que nós não conseguimos entender, mas tem como explicar de uma forma científica. Nega a importância da alma, resume a vida apenas a esta existência. No entanto, a Bíblia, a palavra de Deus e a própria história da humanidade mostra que todas as misérias do homem, da história do homem, procedem da crença no materialismo.
Quando o homem segue o materialismo, ele causa guerras, ele causa mortes, ele causa encrenca, porque ciúmes, invejas, todas essas coisas por causa de adquirir riquezas. A origem do materialismo está lá no Jardim do Éden. Então, quando Adão e Eva resolveram desobedecer a Deus, satisfazer os seus desejos pessoais, eles já estavam seguindo esse plano do materialismo, né? Deus não criou o homem para amar as riquezas, mas amar as pessoas e usar as coisas, usar as riquezas. O materialismo, ele leva a pessoa a usar as pessoas e amar os bens, as coisas. E no final das contas, quando as pessoas elas são deixadas de lado, ele acaba ficando isolado nesse mundo. Há o interesse por aquela pessoa por causa do dinheiro que ele tem, mas não pela pessoa que ele é. Jesus, ele diz, então, cuidado com a avareza. A avareza é um desejo que a pessoa tem, mas é um desejo insaciável. Nunca preenche no seu coração e não tem como preencher. Jesus disse que a avareza é idolatria. E aí, a idolatria, a pessoa está servindo, adorando aquele bem, aquela coisa que não é Deus. Servindo aquilo, passam o dia pensando naquilo, naquele trabalho, pensando naquele negócio, pensando naquele plano. Mas Deus ficou de fora. O valor está no carro, o valor está na casa, o valor está nos bens materiais. Lá em Colossenses, capítulo 3, o verso 5, ele diz assim: faça morrer a tua natureza terrena. E ele vai citando lá: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, também avareza, que é essa idolatria. Então, a riqueza é um Deus falso, e que por detrás desse Deus falso tem demônios. Tem um Deus que é terrível. Jesus disse: ninguém pode servir a dois. Ou você vai agradar a Deus, ou você vai agradar às riquezas. E quando ele fala das riquezas, ele fala de um Deus chamado Mamon, do Deus do dinheiro, que é um demônio. Eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia lá em Deuteronômio 32, lá no início da Bíblia, Deuteronômio capítulo 32. O verso 17, Deuteronômio 32, verso 17, vamos ler juntos? Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco. Antes, eles venceram, mas agora esses filhos se dobraram a esses deuses. E eu acredito que vem assim bem sorrateiramente, porque com a vacina a pandemia cessou. Então acaba adorando, servindo a ciência e achando que
A ciência tem toda a solução, tem tudo que a gente precisa e a gente não precisa de Deus. Acaba dizendo, não foi Deus que deu sabedoria, não foi Deus que deu entendimento, não foi Deus que deu clareza para o homem. E acaba entregando essa glória aos homens, essa glória à ciência, e deixa de glorificar a Deus como Deus. E quando o homem deixa de glorificar a Deus como Deus, Deus o entrega às paixões da sua carne e a esses outros deuses. Quando o povo de Israel, cansado de esperar por Moisés, começou a fazer o bezerro de ouro. E quando fizeram o bezerro de ouro, mesmo que na artimanha eles disseram, esse bezerro de ouro nada mais é do que o Senhor que nos tirou do Egito e está nos conduzindo pelo deserto. É só porque o Deus que nos tirou do Egito a gente não enxerga. Ele trouxe fogo para aquecer a noite, ele colocou uma nuvem por cima de nós, para que a gente não passasse calor durante o dia, mas a gente não enxerga esse Deus. Hoje nós temos o privilégio de podermos olhar para esse Deus, o Deus de Moisés. E era o bezerro de ouro. E eles foram se iludindo naquela história de que era o Deus de Moisés, ali, representado por aquele bezerro. Que eles poderiam pôr a mão, que eles poderiam beijar, eles poderiam apalpar. Mas quando eles estavam festejando esse Deus, que eles diziam ser o Deus de Moisés, as músicas, de repente, as músicas se tornaram mais sensuais. No passar de muitas horas, as bebedeiras começaram a ficar, então, uma bebida mais simples, de um gole mais simples, de algo mais social, de agradecimento a Deus pelas vitórias, por estar vivo, por estar ali. De repente começou a se tornar bebedeira, e da bebedeira se tornou danças, e das danças se tornaram orgias, nudez e infidelidade conjugal, que era exatamente o que acontece com a idolatria, porque por trás estão demônios, que no momento aparentam com bons olhos, com um bom discurso, unidos nós venceremos, unidos nós faremos a força. E o discurso é bonito como foi Babel, mas no final ele é uma rebelião contra Deus, como foi o bezerro de ouro. Assim é todo tipo de idolatria, como a própria idolatria da ciência, a própria idolatria do nosso trabalho, do nosso dinheiro. Então a gente precisa repensar nisso. Vamos abrir em outro texto, 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. O verso 19 e o verso 20. Vamos ler juntos? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados, porque muitas vezes os demônios vão estar parecendo uma coisa inocente, bonitinha, que não tem cara de ser demônio. Mas se tivesse, não enganaria as pessoas. Precisa ter cara de inocente. Então,
qualquer coisa que a gente coloque no lugar de Deus, mesmo que seja uma coisa boa, é idolatria e acaba sendo coisas do demônio. Mesmo aquelas pessoas que tinham sido chamadas por Deus como os judeus para acolherem o Messias, quando o Messias chegou, um disse: eu tenho uma junta de bois, eu preciso ver como é que funciona, se está muito jóia essa junta de bois que eu comprei. O campo que eu comprei, outros falaram. Eu preciso dar uma olhada para o campo. Se o campo é bom, se verdadeiramente aquilo que eu comprei prestou. Outro diz: eu recém casei, eu não posso deixar minha esposa, eu não posso abandonar meus filhos. Então, isso, na verdade, era um culto a demônios. Nesse livro de generosidade, o pastor Erival, ele cita Randy Alcorn, que ele fala a respeito de 10 perigos do materialismo. O primeiro perigo do materialismo é que o materialismo impede e destrói a nossa vida espiritual. Impede de crescer, e ainda destrói a vida espiritual. Com o tempo, a gente vai perdendo a graça nas coisas de Deus, perdendo a graça na palavra de Deus, perdendo a graça na oração, perdendo a graça em ir à igreja, porque o coração começa a ser do materialismo. A Bíblia fala que a igreja de Laodiceia era uma igreja que se considerava rica e abastada, e que não precisava de coisa alguma, mas que Deus via que era uma igreja pobre, cega e nua. Mas ela tinha uma visão errada de si mesma, e era uma igreja cristã. Mas ela se achava muito poderosa, uma igreja muito rica. Mas a riqueza impedia de ela crescer espiritualmente e de enxergar a própria miséria. Então, a própria riqueza e o amor à riqueza impedia de que a sua fé crescesse, se multiplicasse, porque estava cuidando de tantas coisas e não tinha tempo para alimentar a sua alma. Então, o materialismo ele impede e destrói a nossa vida espiritual. O materialismo também nos cega em relação às consequências, às maldições do próprio materialismo. Então, lá em Timóteo fala que o amor às riquezas é um ídolo e é um senhor mau, que os seus súditos sofrem muita tentação, caem em armadilhas terríveis, ciladas terríveis. Por isso Jesus disse: é difícil para um rico que ama as suas riquezas, que confia nas suas riquezas, entrar no céu. E ele constata pela vida do jovem rico que sai triste da presença de Jesus. Então, o materialismo cega os olhos da pessoa em relação às consequências ruins do materialismo. Em terceiro lugar, o materialismo traz ansiedade e infelicidade. Jesus diz assim: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. O que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai se vestir, aonde você vai dormir. E eles assim são os gentios que procuram todas essas coisas e ficam preocupados e ficam ansiosos com essas coisas porque não sabem do cuidado de Deus sobre eles. Mas os filhos de Deus que sabem do cuidado de Deus sobre eles não devem ficar ansiosos, porque a ansiedade é pecado. A ansiedade é uma forma de que a gente está preocupado sobre uma situação e que tira Deus da jogada, e eu sou o provedor, eu sou o responsável, e Deus não é responsável por mim, Deus não cuida de mim. Então sempre a ansiedade vai ser pecado. E não tem outro caminho, é difícil a gente aceitar isso, que a ansiedade é pecado, porque a gente tem muita tendência à ansiedade. Todos nós
temos tendência à ansiedade. Mas se a gente não tratar como pecado, a gente não se livra dela, né? A quarta coisa, quarto perigo do materialismo, ela sempre termina em futilidade e inutilidade. Quando eu vi esse ponto, eu já pensei assim naqueles muito ricos que quando vão fazer aquele manjar, aquele alimento maravilhoso, eles regam de pó de ouro. Mostra toda a inutilidade. É como uma pérola em focinho de porco. O que o porco vai fazer com uma pérola que está pendurada no seu focinho? Vai mexer com o esterco. Ele não tem um lugar certo para mexer, porque a cabeça do porco é assim. A natureza dele é assim. Por isso o materialismo sempre termina com a pessoa em futilidades e inutilidade. Lá em Eclesiastes 5:10, Eclesiastes fala muito sobre vaidade. Ele diz: quem ama o dinheiro jamais se farta, nunca preenche o vazio do seu coração. Sempre precisa mais, sempre precisa mais. É a vaidade. Preencher o vazio do coração. O quinto perigo do materialismo é que o materialismo obscurece muitas das melhores coisas da vida que nos são gratuitas. Frase cumprida. O materialismo obscurece aquilo que é mais precioso de Deus e que Ele nos dá gratuitamente. O materialismo não deixa a gente enxergar aquilo que Deus está fazendo e está nos dando de graça. Ele nos torna ingratos. Ontem a gente estava falando com o casal e eles falaram assim: os animais sempre agradecem algo bom que você faz a eles. Eles têm uma memória para aquilo, de gratidão. Mas o ser humano é aquele que é servido pelo pai e a mãe a vida inteira e muitas vezes não consegue ter gratidão pelo pai e a mãe. E se qualquer pessoa fizer alguma coisa boa para ele, qualquer coisa, até mesmo comida, pagar um sorvete, não fez mais nada do que a obrigação, porque ele acostumou que seu pai e sua mãe fizeram tudo aquilo, nada mais, nada menos do que a obrigação deles. Então o ser humano é muito ingrato. A gratidão, ela é de Deus. O materialismo cega a gente em relação a isso, obscurece o nosso coração em relação à gratidão. A salvação é uma coisa que Deus nos dá de graça. O sacrifício de Jesus foi terrível para Jesus, mas a salvação, ela é de graça. Mas os crentes não conseguem ter gratidão. Por quê? Porque às vezes os crentes estão divididos com o materialismo. E aprenderam com aquele jovem que ficou na casa do seu pai e achou que sempre o seu pai e a sua mãe tinham que... Era obrigação tudo que o seu pai e a sua mãe fizeram por ele. Aí não aprende a gratidão. O caráter da gratidão. O caráter de Deus, da luz que é gratidão, não desenvolve no coração desse jovem. E a gente precisa prestar atenção quando o nosso coração não está desenvolvendo esse caráter de Deus, aquilo que é fruto do Espírito, com a alegria de Deus dentro de nós, e aí demonstrar essa alegria para as pessoas, sem cobrar nada em troca, sem exigir nada em troca. Então, eu também pensei assim, o ar, a água, Deus nos dá de graça. O rim que funciona e que, se não funcionar, precisa de um aparelho muito grande e a gente precisa ir lá para Pato Branco toda semana para fazer diálise.
Se a gente soubesse, se a gente pensasse um pouquinho na dificuldade que é ter que fazer diálise, a pessoa estaria mais grata pelo rim bom que Deus deu. Não é assim? Nem que não fosse lá para Pato Branco, que fosse fazer diálise aqui mesmo. É horrível. Não é uma coisa boa. Quem faz sofre. Então ter gratidão é uma coisa divina, sabe? É aproveitar o tempo com os avós, ouvir as historinhas que os avós têm para contar. Sabe, o pai e a mãe que trabalham de manhã até de noite, não tem tempo para curtir aquelas primeiras fases da vida do seu filho. Porque estão muito preocupados com muitas coisas. Então, em Provérbios 11, verso 4, diz assim: a riqueza de nada aproveita na hora da ira, mas a justiça livra da morte. A riqueza de nada aproveita na hora da ira, na hora do juízo final, na hora de um desastre, mas a justiça livra da morte. Isaías 51, verso 55, verso 1. Deus, ele faz um convite assim: vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, só coisa boa. Da melhor comida, finos manjares, coisa boa. E ele diz: por que você gasta o teu suor naquilo que realmente não satisfaz, que não traz prazer de fato? Porque a droga traz um prazer, mas é falso. O dinheiro traz um prazer, mas é falso. E ele está dizendo assim: o que eu estou oferecendo para você é aquilo que é aprazível, que realmente tem prazer e tem paz naquilo que eu estou oferecendo. Não gaste a tua vida em coisas que não vão fazer isso por você. O materialismo, em sexto lugar, aumenta a independência de Deus e a autossuficiência. O individualismo. Eu não preciso de você. Eu não preciso de Deus. Eu já sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Em Deuteronômio 8, Deus fala assim: quando vocês entrarem nessa terra de Israel, ela é uma terra muito boa. Tem ouro, tem prata, tem tudo lá. E vocês vão comer e vocês vão se fartar lá. E vocês vão ter a tendência de se esquecer de mim depois que vocês estão fartos, que vocês têm comida à vontade, os teus filhos começam a escolher a comida. E já não querem mais bolacha Maria. Feijão e arroz também não querem. Porque começa a sobrar. E ele fala assim: vocês vão ter gado e vocês vão multiplicar o rebanho. Vai ter muito ouro, vai ter muita prata. E vocês vão ter a tentação de dizer: foi o nosso braço que adquiriu todas essas coisas. E vocês não vão lembrar que foi eu que tirei vocês do Egito, da servidão, da escravidão. Então, Deus já estava alertando sobre o esquecimento. E o materialismo leva a pessoa a esquecer. E Deus está nos alertando: lembre de onde você saiu. Lembre quem comprou você. Quem derramou o seu sangue precioso por tua alma. Não esqueça daquilo que é mais importante na tua vida, né? Então, sétimo perigo do materialismo leva a gente ao orgulho. 1 Timóteo 6,17 diz assim: exorta aos ricos que não sejam orgulhosos, nem depositem as suas esperanças na instabilidade da riqueza, mas confiem em Deus, que é a fonte de todo aprazimento. Então lá ele diz em 1 Timóteo 6,17 que Deus é a fonte do teu prazer, da tua alegria, do teu contentamento. Você não vai estar feliz quando você tiver aquele carro, quando você tiver aquele volume de dinheiro na tua conta.
Você acha que você vai ganhar estabilidade, mas você não vai. Porque a tua estabilidade vai sempre ser no teu Criador. Fora disso não tem. Oitavo perigo do materialismo. Ele promove injustiça e exploração. E a gente sabe muito bem. Lá em Isaías 10, do verso 1 ao 3, ele fala assim: ai daqueles que fazem leis. Leis para tirar o direito daquele que trabalhou, daquele que precisa daquele recurso que é pouco, mas foi tirado o direito dele. Tiago também fala sobre isso, que foi tirado o direito dos ceifeiros. Precisava muito ceifeiro naquela época, não tinha as colheitadeiras que tem hoje. E era pouco dinheiro que cada um ganhava. E ainda por suborno, de uma forma ilícita, foi tirado o dinheiro dos ceifeiros. E Tiago ele fala assim que Deus sabe disso e Deus é vingador dessa causa. Então, o materialismo ele promove injustiça e exploração. No corredor do hospital está lá alguém doente porque não tem lugar dentro dos quartos. Por quê? Por causa do dinheiro da corrupção, por causa do dinheiro da propina, E nós votamos nessas pessoas. Às vezes em troca de tijolo, em troca de favores, em troca de passagem de ônibus. Eu lembro muito daquelas histórias de votar em alguém porque pagou a carteira de motorista. E ainda era o tempo que a carteira de motorista era barata. Veja, se vendia por muito pouco. Hoje é mais caro. O materialismo, o amor ao dinheiro, promove imoralidade e deterioração da família. É interessante, se você abrir a Bíblia, e não precisa abrir agora, mas anote, é Deuteronômio 17, do verso 14 até o 20. Nesse capítulo, tem uma palavra bem interessante de Deus, que é bem antes de Salomão e Davi. E ele diz assim: um dia vocês vão querer ter rei, como os outros povos têm rei. Foi exatamente isso que aconteceu. Aí Deus diz assim: o que vocês precisam cuidar quando vocês tiverem rei? Não arrumem rei de outro lugar. Arrumem um rei que seja conhecido de vocês, que tenha a mesma fé. E ele fala mais: não multiplique os cavalos. Hoje a gente não entende muito essa história de cavalo, porque não se usa mais cavalo. Mas cavalos na época era símbolo de poder, riqueza, exército. Cavalo era status. Principalmente o tamanho dos cavalos, o poder daqueles cavalos, não pangaré. Deus já estava falando sobre isso. Salomão encheu o seu palácio de cavalos belos. Lá também diz assim: não encha o palácio de mulheres, porque elas vão seduzir vocês. Vão levar vocês a enganos. Desviar o teu coração. Salomão achou interessante, porque todos os povos queriam fazer paz e estabelecer aliança com Israel. E a aliança deles com Israel era mandar uma princesa para vir morar em Israel. E Salomão fazia uma casa para cada princesa. Tinha mais de 700 princesas. Eram mais de 700 povos que eles fizeram as pazes e tinham aliança e a certeza de que nenhum daquelas tribos e daqueles povos invadiria Israel. Para Salomão aquilo era símbolo de prosperidade e bênção. Mas Deus já estava dizendo para não fazer isso, porque isso foi um dos motivos que Salomão se quebrou diante de Deus. E depois lá no livro de Neemias fala sobre isso, muito à frente desse texto de Deuteronômio, capítulo 17. E ele também: não enche o teu palácio de ouro e prata.
pela mesma razão de desviar o coração. Então, aconteceu com Davi, o adultério com Batseba. Então veja assim como isso foi deteriorando a família. Foi frustrando assim a ação de Deus na vida daqueles irmãos que se deixaram levar pelo materialismo. E depois tiveram uma complicação enorme em relação à reconciliação e ao perdão. E o povo de Deus sofreu por causa desses pecados, desses filhos de Deus. E aí também, em último lugar, o materialismo te distrai do propósito que você tem diante de Deus. Deus tem um propósito na tua vida. E o materialismo, ele consegue distrair pessoas e colocar como propósito o próprio materialismo, o próprio dinheiro. Mas a alegria desse dinheiro, ela é passageira, não é para sempre. Então, acaba desviando do conhecimento de Deus, da salvação de Deus, né? Jesus, ele fala a respeito daquela parábola, daquela semente que foi lançada no meio dos espinhos. E nada mais é do que isso aí. Porque Jesus fala assim, os cuidados deste mundo, o brilho desse mundo, as fascinações desse mundo, as preocupações desse mundo, com o trabalho, com o que você tem. Se a pessoa é muito rica, ela precisa se preocupar muito com tudo que ela tem e às vezes não tem tempo para evangelizar, cuidar da sua alma, cuidar da alma dos seus. Eu sei que às vezes é o contrário. Tem pessoas bem ricas que têm muito tempo para cuidar da sua alma. E tem pessoas pobres que não cuidam da sua alma. Mas Jesus está falando assim do problema da tentação. Como é mais fácil essa tentação como foi para o jovem rico. Então isso está muitas vezes no nosso coração. Talvez para nós aquele palácio, aquele carro, é pouquinho. É um carro velho, mas ele pode ser o nosso ídolo. É uma casa velha, simples, mas pode ser o nosso ídolo. Aquele trabalho pode ser um trabalho pequeno, mas pode ser o nosso ídolo. Então, a gente precisa lembrar assim, que essas coisas não podem nos impedir de um relacionamento com Jesus. A gente precisa lembrar que Jesus disse que o caminho largo é o que vai ao inferno. É o caminho da maioria. E nós não precisamos estar no caminho da maioria. A gente precisa lembrar que ninguém consegue salvar a si mesmo, que precisa do sacrifício de Jesus, daquilo que é mais importante, aquilo que Jesus fez por nós lá naquela cruz. Por isso Jesus disse, por isso é difícil um rico entrar no céu, porque ele acaba confiando na riqueza. Mas qualquer um que tem colocado sua confiança no dinheiro tem tido problemas em relação à sua salvação. Os ricos, para serem salvos, precisam abandonar o materialismo. Qualquer pessoa, para ser salva, precisa abandonar o materialismo. Zaqueu era materialista. E ele, para ser salvo, Deus mudou o disco, a chave do seu coração. E a partir do momento que Deus mudou a chave do seu coração, ele disse assim, hoje metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se eu roubei de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso é só uma prova de que houve uma mudança no seu coração, né? Então, o Deus verdadeiro jamais reinará no coração sem que primeiro caiam outros deuses. O Deus verdadeiro jamais reinará no coração sem que primeiro caiam outros deuses. Muito bem.